Namastê, sejam todos bem-vindos a mais um Chama Violeta para desenvolver coragem e força interior. É uma alegria ter você aqui no nosso canal. Então, pega lá o seu café, o seu chá, seu chocolate quente, e vem participar conosco. A gente vai começar em alguns minutos o nosso encontro aqui semanal, sempre todos os sábados. Todos os sábados às 7 horas, uma oportunidade para você trabalhar a sua energia, trabalhar a energia da semana, trabalhar o seu eu sou, a sua energia divina, o seu poder divino e trazer isso à tona. Tá? Então, é uma alegria ter você aqui. Vamos aguardar alguns instantes para começar o nosso encontro. Bom dia para quem está chegando, bom dia, Branca, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio, seja bem-vindo também. Vamos aguardar alguns instantes aqui para a gente começar. Lembrando a todos que nós estamos no nosso Novembro Violeta, né? Vamos aproveitar essa onda aí de Black Friday, de promoções aí, para a gente também focar um pouco no nosso desenvolvimento pessoal, tá? Então, todos os nossos programas, cursos aqui vão ter condições especiais aí, coisas que você pode já adquirir e pagando aos pouquinhos e poder cursar, né, ou fazer a vivência, a experiência nesse finalzinho de ano e também no ano que vem, tá? A gente vai falar sobre isso amanhã à noite, às 8 horas. A gente vai ter uma live para falar sobre o Novembro Violeta, né, e tudo que tem aí de novidades para você, tá? Só para antecipar aqui um pouquinho, a gente está falando do nosso desafio de 21 dias para trabalhar o perdão, tá? Trabalhar o perdão de uma forma madura, com consciência, trabalhar aquele perdão por si mesmo, aquele perdão pelos outros, aquelas mágoas, ressentimentos que ficam aí anos e anos, estão até empoeirados ali, mas não saem, estão grudados em você. É hora de tirar isso da frente, é hora de renovar as energias para o próximo ano, tá? E na sequência, a gente tem um outro programa de 21 dias, que é um programa mais intenso e específico para algumas coisas, né? Um programa de quebra de votos de pobreza, por exemplo, tá? Você tem dificuldade de prosperar, os seus caminhos estão fechados ali, você não tem. eh, e não está encontrando uma oportunidade melhor de trabalho, né? Então, esse programa de 21 dias vai fazer com que você entenda como é que funciona a sua mente, como é que funcionam as energias que estão à sua volta e o que está ali te puxando para trás, te prendendo e te impedindo de ir adiante, tá? E esse programa ele também tem outras finalidades, né? Ele pode, quando a gente fala em quebra de votos de pobreza, né, a gente está também falando de como alcançar prosperidade, né? E prosperidade é algo que ela permeia todas as áreas da nossa vida, né? Ter uma boa saúde significa prosperidade, ter dinheiro significa prosperidade também, mas ter uma família feliz, ter um espaço onde você possa viver em paz também significa prosperidade, né? Então, o que será que está faltando para você? E com isso, você consegue perceber quais são as coisas que estão te impedindo e começar a trabalhar a quebra desses votos, desses contratos, né? É, tem, por exemplo, o divórcio energético, né? As pessoas às vezes se separam, mas ficam energeticamente vinculadas às promessas que fizeram em outras vidas. Há uma série de questões
né? Juras de amor eterno, né? E depois você separa e não consegue mais ninguém, né? Então, todas essas coisas podem ser trabalhadas, né? E a gente trabalha isso junto com a fraternidade, com o apoio dos mestres, com o apoio dos anjos, arcanjos, que vão nos orientar, que vão nos apoiar nesse trabalho de cura, de libertação, tá? Bom, temos outros cursos também, né? A gente tem uma grande iniciação, que é a iniciação da chama branca, né? Que vai acontecer lá por meio de abril, maio, alguma coisa assim. E é uma iniciação que tem aí entre 8, 9 encontros, né? A iniciação em si acontece em 7 encontros, né? Mas a gente tem alguns encontros extras ali, né? Para poder validar conhecimento, para poder ajudar, como, como está o seu processo ali de desenvolvimento, né? Nós também vamos fazer um curso de magia branca aplicada, tá? Então, muitos de nós aqui que faz decretos, que faz orações, que vê os milagres acontecendo ali, estão fazendo, na verdade, magia. Estão ali magnetizando, estão ali atraindo energias poderosas, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse mecanismo, sobre como você melhorar e ativar com mais eficiência isso, né? Então, tem casos de pessoas, né? Bom dia, Adriana, bom dia, Cristina, bom dia, Mara, bom dia para o pessoal que está chegando aí. Eu começo a falar que eu não paro mais, né? Então, bom dia para todo mundo aqui, até para quem eu não vi aqui, mas que está aqui acompanhando conosco, né? Djalma, Rosimeire, todo o pessoal que está chegando aqui, tá? Sejam todos bem-vindos. Então, essa questão da magia branca é uma coisa bem importante, né? Que a gente precisa entender melhor como funciona, né? Tem casos e relatos aí de pessoas que são extremamente bem-sucedidas ali, né? Que têm 100% de sucesso no nas suas práticas de magia, né? E assim, não se assuste quando a gente fala em magia, né? Não é pegar a varinha mágica do Harry Potter lá e fazer um pó de pim-pim-pim, né? Para as coisas acontecerem, né? É algo muito diferente e talvez muito mais poderoso que isso. É usar os poderes que você já tem, né? Que todo mundo tem, que todas as pessoas têm e que a gente simplesmente menospreza, né? E a gente não faz isso por querer, né? A gente faz isso porque nós somos induzidos a esquecer e deixar de lado os nossos poderes, né? E quando você começa a retomar e perceber, e entender que existe um mecanismo, é como se fosse uma conta de matemática, que quando você vai aplicando ali os cálculos certos, né, o resultado ele vem e se manifesta, tá? Então é algo assim, né? Então são técnicas, são conceitos, são coisas para você aprender e reforçar coisas que você até já deve estar fazendo aí no seu dia a dia. Bom dia para quem está chegando, bom dia, Babi, bom dia, Branquinha, sejam bem-vindos, Marcão. A gente vai começar já então nossa a nossa aula em meditação de hoje, né? E só fechando então aqui, né? A gente falou acho que de tudo menos de meditação, né? E a gente vai falar bastante no próximo ano sobre a meditação do Eu Sou, tá? A meditação do Eu Sou, que é a junção de duas coisas que entendo que são fundamentais na nossa jornada, né? E uma tem a ver com a outra, uma está muito conectada com a outra. Primeiro, que a gente precisa entender que nós não somos os nossos pensamentos, as nossas emoções, nós não somos a profissão que a gente exerce, nem aqueles pensamentos que ficam passando na sua cabeça. Você não é nada disso, tá? E se você não aquieta a sua mente, tá? Se você não encontra uma forma de se conectar com a sua própria essência, com quem você é de verdade, você vive uma vida de outras pessoas, uma vida fake, falsa,
que não tem nada a ver com a sua essência. E aí as pessoas sofrem dizendo que eu sinto um vazio muito grande, nada faz sentido na minha vida, eu sinto que eu estou deslocado, que não tem lugar para mim aqui no mundo, tá? Exatamente porque está faltando essa conexão, esse propósito, esse significado maior. E quem vai te dar isso, né? A técnica que vai fazer com que você alcance isso, ela é a meditação, tá? Você vai ver que a meditação ela está presente aí em todas as religiões, em todos os grupos de estudo, em todas as práticas espirituais, ela está presente como um caminho para você aquietar, né, os seus sentidos exteriores e voltar para dentro de si. E quando você faz isso, você faz o quê? Se conecta com o seu eu sou, com a presença de Deus. E ela começa, então, a se manifestar. Ela começa, então, a te orientar, a mostrar caminhos. Você começa a receber insights. Você percebe que você fica até mais esperto, né? Nossa, eu tô mais espertinho aqui, tem alguma coisa acontecendo. Fala, nossa, consegui resolver isso mais rápido. Sua concentração melhora e os processos químicos do seu corpo físico começam a funcionar melhor, né? Então, tem inúmeras coisas que acontecem que são benefícios claros e até comprovados cientificamente. Então, nossa bandeira aqui, o que a gente defende com todas as forças, é que nós precisamos praticar a meditação, nós precisamos estimular e criar esse hábito, mesmo que por 5 minutos por dia. Isso já vai trazer uma mudança significativa para a tua vida, tá bom? Então, são essas coisas. Amanhã a gente tem live às 8 horas da noite para falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre cada uma desses projetos e você pode tirar as suas dúvidas, descobrir o que faz mais sentido para você ou não, tá? Também a gente vou tentar já trazer todas as datas para você conseguir se programar, né? Então, a gente está organizando aqui direitinho para fazer a abertura aqui do carrinho para que você possa ir lá contratar direitinho, tá? E a gente precisa de todos os detalhes definidos, datas e tudo mais, né? Então, estou vendo aqui quando tem feriado, quando não tem, para poder não marcar no dia do feriado, e de repente as pessoas não podem, estão viajando, né? Ou alguma data, né, nesse sentido, tá? Mas, então tá bom, pessoal. Vamos então seguir aqui com os nossos estudos, né? Eu gostaria que você colocasse agora as mãos sobre o seu coração, inspirasse profundamente e pedisse que a sua divina presença, eu sou, ela assumisse o comando a partir de agora. Então, vamos lá fazer uma respiração bem profunda. Segura o ar um pouquinho e solta bem devagar. Quando soltar todo o ar, segura por um instante e começa a inspirar de novo, bem lentamente. Solta o ar. Inspira profundamente, segura um pouquinho e solta o ar. Vai aquietando os seus corpos aí, se preparando para esse dia especial. Vamos aí nos conectando a essa presença divina. Saúde os seus mentores. Peço para que eles estejam presentes com você aí. Talvez você não saiba o nome dos seus mentores, dos seus guias espirituais, mas tenha certeza de que todos nós, sem exceção, todos nós aqui temos irmãos na luz que nos ajudam, que nos assistem, que estão sempre conosco na nossa jornada, tá? Então, peça para que eles estejam presentes também. Nós vamos pedir, invocar a presença da hierarquia, da grande fraternidade branca, esses grandes irmãos na luz, para que estejam conosco neste momento especial.
tá? Então, diante desse cenário, né, neste momento de paz, de luz e amor, eu ativo agora a egrégora de luz da chama violeta. Ativo também a hierarquia do arcanjo Ariel, nosso irmão, nosso mentor espiritual. Pedimos que esse espaço seja selado na luz, esse espaço que é aí a sua casa, o local onde você está, ele seja selado na luz, na proteção divina, na proteção do arcanjo Miguel, de todas as hierarquias de luz. Nós pedimos que ele seja selado pela luz da nossa divina presença, eu sou. Imagine que você está envolto em um círculo de luz violeta e também de luz dourada brilhante. Nós saudamos a grande fraternidade branca, saudamos sete arcanjos, sete churrãs, sete Elohims e pedimos um alinhamento e uma sintonização com as hostes de luz. Pedimos que elevem a nossa consciência, o nosso ser, até as oitavas de luz, nos sintonizando com a nossa essência divina. Inspire profundamente, solte o ar. Neste momento, nós pedimos ao Eu Sou, o Eu Sou de cada um, a presença de Deus individualizada, que nesse momento ative a força de nossas almas, nosso espírito, que ative a coragem para viver o nosso propósito, que ative a prosperidade divina em todos os níveis do nosso ser, que ative a proteção espiritual. Proteja você, a sua casa, a sua família. Neste momento, nós ativamos a certeza de que eu sou luz, eu sou digno, digna desse amor, dessa luz vitoriosa. Eu sou capaz de transcender toda a ilusão do exterior para manifestar a luz, a liberdade e a paz. Expire profundamente. Nós pedimos neste momento que as hierarquias de luz da grande fraternidade branca desçam e que atuem sobre os corpos de todos os que estão presentes aqui nesta meditação, mesmo se você estiver ouvindo depois a gravação dessa meditação. Esses seres também estarão aí com você, presentes, auxiliando, atuando sobre os seus corpos, promovendo um alinhamento, os ajustes energéticos nos seus chakras, nos seus canais de energia. Imagine que uma onda de chama violeta ela vai desbloqueando todos os canais energéticos que estavam bloqueados. Você vai sentindo uma leveza sobre o seu ser, vai desativando todas as energias negativas que estavam sugando a sua energia e vai ativando uma conexão profunda com o seu eu sou, com os mestres, com as hostes de luz, com Deus Pai e Mãe. Inspire profundamente, solte o ar mentalmente, repita comigo. Neste momento, eu estou protegido ou protegida, guiado ou guiada, conectado, conectada à minha divina presença, eu sou. E eu recebo as bênçãos de coragem, de prosperidade, de proteção. Eu recebo as bênçãos da minha missão divina. Inspire profundamente. Eu sou a luz de Deus me protegendo, me guiando, fortalecendo, e nenhuma energia, nenhum pensamento, nenhuma intenção que seja contrária à luz de Deus tem poder sobre a minha vida. Nenhuma dessas energias pode penetrar meu campo de força. Eu estou seguro, eu estou segura. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou a proteção divina em ação. Vai sentindo essa luz se expandindo, porque eu sou um círculo infinito de luz e incluo nessa luz toda a humanidade. Eu sou um círculo infinito de luz
Eu sou um círculo infinito de luz. Eu sou um ser da chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Sinta a poderosa chama violeta aumentando. Você está no meio dessa grande fogueira. Ela vai girando vertiginosamente. Ela vai purificando todo o ambiente e também os seus corpos. Basta que você imagine, aceite, permita que essa energia vitoriosa atue na sua vida, sobre os cuidados, sob a orientação da sua divina presença, eu sou. Inspire profundamente, solte o ar. Vamos fazer uma oração e pedir ao bem-amado Arcanjo Ariel que esteja conosco neste momento, que realize o seu abençoado trabalho de cura, de purificação, de proteção divina. Divino Arcanjo Ariel, visita os nossos lares, limpa os nossos caminhos, para que possamos viver as bênçãos de Deus em alegria. Sinta que neste momento as bênçãos de Deus inundam a sua casa, a sua vida, o seu mundo e tudo que estava impedindo você de ter uma vida mais feliz, próspera, abençoada, vai sendo então dissolvido e eliminado. Permita que essa luz vitoriosa aconteça. Inspire profundamente. Solte o ar. Inspire profundamente, solte o ar. Bem-amado Arcanjo Uriel, proteja, por favor, os animais, as florestas, e que os seus tesouros se possam mostrar, que a alegria possa brotar, e assim possamos agradecer as divinas bênçãos hoje e sempre. Está decretado. Expire profundamente. Sinta essa luz vitoriosa e procure imaginar uma fogueira azul do poder e da vontade divina, uma fogueira dourada da sabedoria divina, que também te pertence, e uma terceira fogueira, que é a fogueira rosa do amor divino. E essas três chamas juntas, entrelaçadas, formam sua chama trina, que está no meio dessa grande fogueira de chama violeta. Para concluir, aqui vamos fazer a grande invocação do ponto de luz da mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Vamos sentir essa luz dourada, brilhante, preenchendo todo o nosso ser, do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Inspire profundamente, solte o ar. Sinta a luz rosa do amor divino inundando o seu ser. E sinta agora a chama azul do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. E do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Está decretado. Inspire profundamente, solte o ar. Eu sou, eu sou, eu sou a vitoriosa presença do onipotente Deus, que nos envolve em um brilhante e chamejante manto de luz branca, que nos mantém invisíveis, invulneráveis, inatingíveis a toda a criação humana, agora e para sempre. Está decretado. Inspire profundamente, procure sentir essa luz fluindo sobre a sua vida. Agora que nós nos conectamos à hierarquia, tá? Vamos começar então a nossa aula
Bom dia para quem chegou aqui depois. Bom dia, Gardênia, Daniela, Simone, Vera, Paulo, Neuza, Denise, todo mundo que foi chegando aqui. É, Ramos, bom dia, muito axé. Pode fazer uma pergunta, sim, pode mandar uma pergunta para a gente aí, por favor. Gardênia, vamos trabalhar daqui a pouco, tá? Vamos trabalhar, vamos pedir para todas as pessoas que estão pedindo ajuda, tá com problema de saúde, vamos trabalhar daqui a pouco, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, vamos seguindo aqui. Então, quero compartilhar de uma coisa que é bastante importante na nossa jornada espiritual, na nossa jornada a gente fatalmente, em algum momento do nosso desenvolvimento, a gente vai se deparar com essa situação, tá? Eu estou falando aqui de desejo, eu estou falando aqui de apego, né? E muitas vezes nós ficamos presos por alguma condição, por alguma situação de apego, tá? Então, queria partilhar com vocês aqui um trechinho desse livro, tá? Um livro abençoado, Eu Sou, da Ponte para a Liberdade, tá? É, tem aqui um texto, né, que está dizendo aqui, ó, a ausência de desejo e apego por pessoas, lugares, condições ou coisas, né? Até, olha só, que marcador bonito que tem aqui, né? Achei super bacaninha. Bom, eu queria, é um trecho pequeno, tá? A gente não vai ficar horas lendo aqui, é só uma orientação aqui, até para a gente fazer a meditação daqui a pouco, né? E daí a gente é, pode até conversar e tirar dúvidas, né? Estou vendo aqui uma mensagem da Simone também, libertar da agressividade física e moral, né, para comigo. Ah, então, olha que coisa importante, que coisa séria. Ah, então, a gente precisa aprender a assumir o nosso poder pessoal, né, e pedir que a nossa divina presença, né? Então, uma pequena pausa, né, para falar sobre isso. A gente não consegue mudar as outras pessoas, né? A gente não consegue, de ego para ego, fazer com que a pessoa deixe de fazer ou tenha um comportamento diferente, né? A gente tem até uma certa influência, mas internamente, se a pessoa não quiser mudar, né, a gente não vai com esse corpo, com essa personalidade ali, convencer a pessoa, né, por exemplo, deixar de ser agressiva. Mas nós podemos conversar com a divina presença daquele ser. Nós podemos pedir ajuda e a intervenção da hierarquia espiritual. A gente pode imaginar um muro, uma barreira de proteção, e toda vez que alguém tenta nos agredir, que alguém se aproxima, a gente vai sempre imaginar essa barreira de luz, de proteção e a ação da hierarquia espiritual ali, protegendo, né, cuidando de você, cuidando também da outra pessoa, para que não aconteça esse tipo de agressão, né? Ninguém merece, ninguém está aqui para isso, né? Então, a primeira coisa é assumir o seu poder pessoal, né? É aceitar que você é um ser divino, que é digna de amor, digna de luz, digna de paz, que você não merece nenhum tipo de agressão e que a partir de agora você não aceita mais isso. Então você pede para a sua divina presença intervir nessa situação e que converse com a divina presença
da outra pessoa, né? No caso ali, o seu pai, pedindo para que atue ali, para que não haja mais agressão, tá? E aí você vai trabalhando, né? E assim, talvez você tenha que fazer isso alguns dias para que comece a ter efeito. Isso vai lentamente trazendo consciência ali, não vai fazer com que ele mude, mas talvez vai desencadear algum processo ali que vai fazer com que ele foque em outra coisa, que ele volte a atenção e vai deixar de te agredir diretamente, tá? Existem técnicas para fazer isso, né? A gente estava falando ali da quebra de votos de pobreza, né? Isso também pode ajudar a você cortar esse tipo de vínculo, né? Às vezes, esse vínculo ele acontece porque a gente é, permite, né? Só que a gente permite de um jeito inconsciente, né? Fala, "Ah, não sou louco, né? Eu vou ficar aceitando alguém tacando um pedaço de pau na minha cabeça, né? Não, não, não é consciente, mas é inconsciente. É um acordo familiar, é uma coisa muito mais profunda de que assim, sempre foi assim, sempre teve alguém me agredindo, sempre teve alguém me colocando para baixo, né? Então eu aceito ser aqui a pessoa que toma a porrada, né? E aí, por mais que você tenta reagir e tal, você fica se debatendo e não sai do mesmo lugar, tá? Mas existem formas pedindo para a espiritualidade para mudar esse tipo de comportamento, tá? Às vezes tem a presença de obsessores ali com ele também, que deixam ele mais irritado, que força esse tipo de coisa. Então, a hierarquia vem e remove esses obsessores, né? E aí ele acalma também, tá? Então, pode ser muitas coisas, né? Então, a primeira coisa é não julgar, envia amor para ele, perdoa e segue adiante, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, senão a gente vai para a nossa leitura. Aqui, vamos lá. Então, ah, aqui começa assim: como diz Santo Aelo. Aelo é o Espírito Santo, tá? Como já vos tenho dito inúmeras vezes, os fundadores de qualquer movimento religioso tentam trazer a verdade à luz do dia. Os seguidores, por sua vez, acrescentam às religiões seus próprios conceitos, normas e métodos de adoração. A pureza da ideia original é muitas vezes suprimida ou perdida, apesar de sincera e devotada. Porém, há pouca firmeza na orientação de seus adeptos. O ser de luz, o Senhor do mundo, é conhecido por milhares de pessoas como Gautama, o Buda, que ensinou a doutrina da ausência de desejo de coisas. Contudo, ela tem sido mal interpretada por muitos dos seus mais sinceros partidários que se consideram seguidores de seu caminho. Diz o Mahachohan, o Espírito Santo planetário. Apego possessivo a pessoas, lugares, condições e objetos causa aos indivíduos que se encontram encarnados na Terra tanta angústia que muitas vezes é melhor dar-lhes outra oportunidade através do que chamais de morte, né? Olha só o quanto isso é sério, né? É muito sério. Primeiro, ele está falando aqui, né, dos ensinamentos de Buda, né, os ensinamentos das quatro verdades ali, né, de que o sofrimento existe, né, de que o sofrimento é causado pelo apego, pela posse, tá? E essa é uma grande coisa que a gente precisa trabalhar na nossa jornada, né? A gente certamente precisa de coisas, né, para poder viver. A gente precisa se vestir, a gente precisa comer, a gente precisa
de ter uma casa, a gente precisa de ter um carro para poder sair, trabalhar, ir ao mercado, né? A gente precisa de inúmeras coisas, mas a grande verdade é que nós não somos donos dessas coisas, elas nos são emprestadas e nós precisamos tratar tudo que nós temos com muito carinho, com muito amor, mas sem ter apego, tá? Essa caneta aqui que eu brinquei um pouco mais cedo, tá? Era uma caneta, ela tem a função dela, mas ela precisa ser respeitada, porque é uma energia divina que aqui se tornou uma caneta que serve para que eu faça as anotações aqui, para que eu escreva, para que eu possa me lembrar depois do que eu escrevi, né? Então eu preciso respeitar, não posso deixar ela jogada no chão, sem tampa, deixando o cachorro morder aqui, né? É um instrumento de trabalho, precisa ser respeitado, precisa ser amado, mas a gente não pode ter apego, né? Poxa, se não tem essa caneta aqui, tudo bem, né? Eu vou pegar outra caneta e eu vou continuar escrevendo. Não tem que ser a caneta preta com a tampa quadradinha, né? E a hastezinha de ferro, né? Pode ser essa outra de plástico aqui que vai funcionar do mesmo jeito, né? Então, é a função que ela tem e não, de fato, a coisa em si, né? Então, é, a lição aqui ela fala de uma coisa que parece muito dura, né? Muito difícil para nós, né? De que a própria espiritualidade, um ser que é a consciência do Espírito Santo, ele diz para a gente: olha, é, você está tão apegada a essa pessoa, você está tão apegada às suas posses, à sua casa, você está tão apegada ao seu cachorro, que é melhor para a sua saúde e higiene espiritual que você tenha uma outra oportunidade de encarnar, que você saia desse cenário, passe ali por um momento de recuperação e venha numa outra vida para viver uma nova experiência, né? Porque esse processo ele está sendo muito doloroso para aquela alma, né? Então, olha como isso é sério, né? Aí ele diz o seguinte: o magnetismo, quando mesclado por egoísmo e motivações apenas pessoais, conhecidas ou desconhecidas, que literalmente fazem um trabalho de mesmerismo, né, que é um magnetismo animal na alma, em relação às suas criações, é uma tremenda energia concentrada que prende a alma às criações imperfeitas e também aos indivíduos a quem essa alma está servindo e orientando, né? Então, olha como, além de tudo, você fica preso karmicamente àquela situação, né? E aí, de repente, você não é o dono da caneta, né? Você está preso e vinculado a essa caneta, né? Você não existe sem essa caneta, né? A caneta pertence a você e você pertence à caneta. Então, olha o nível e o quão sério que isso é, né? Então, você pode estar casada com seu marido ou casado, né, com a sua esposa, mas a relação de vocês tem que ser arejada, tem que ter um espaço. Um não pertence ao outro de uma forma que você possa ter um ciúme doentio, né? Nada justifica isso. E é exatamente essas coisas, quando você cria um apego, você coloca tanta sua atenção, tanto o seu pensamento ali, que você quer controlar tanto a pessoa e você cria uma relação ali de controle e apego que é difícil de desvencilhar depois. E aí, por exemplo, se a pessoa ela faz a passagem, se ela vai para outro plano, o que que acontece com a pessoa? Ela cai em depressão, ela fica extremamente doente, ela perde o sentido da vida, porque aquela energia, aquele vínculo que existia entre elas, ele se foi, não tem mais uma energia de volta, voltando, a pessoa sente um vazio e tem vontade de morrer, né? Ah, quando o serviço, tal como temos oferecido e praticado, é feito impessoalmente, embora seja a nossa vida, a nossa sensibilidade,
Ternura e amor dão forças a bênçãos. Ele, o serviço, fica isento de energia aglutinante. Os indivíduos que recebem as bênçãos dos nossos trabalhos podem tornar-se, como todos o deveriam, herdeiros da raça. Assim, eu também vos aconselho a consagrardes cada serviço que executais para o reerguimento da glória de Deus e de seu reino nessa terra, assim como era no começo, eliminando qualquer pensamento de recompensa, reconhecimento ou galhardão pessoal. O Pai, que está no céu, vê todas as coisas e se encarrega de recompensar-vos de acordo com o vosso merecimento. Tá? Então, olha só que, é, que coisa, né? É um pequeno texto, mas tem lições aqui muito especiais, né, de que tudo o que a gente faz, né? Tudo o que a gente faz, se a gente oferecer para Deus, tá? Então, acordei de manhã, tomei um banho, lavei a louça, eu fiz um café, eu preparei o café para minha família. Cada coisa que você faz, você oferece para Deus, né? E não é uma coisa minha para mim, mas eu estou a serviço de Deus, Pai e Mãe, a serviço da hierarquia, a serviço da minha família, a serviço do meu trabalho, e tudo que eu faço, eu dedico e eu entrego a Deus. E esse é um caminho para você trabalhar o desapego, né? Porque não é para minhas coisas, né? Eu não quero para mim, eu estou entregando para Deus, tá? Eu estou permitindo e entregando para Deus, tá? Deixa eu ver aqui os comentários que tem. Simone. Que bom, Simone, espero ter ajudado mesmo, né? Se você tiver mais dúvidas, não deixe de perguntar, tá? A Gardênia disse aqui: penso que às vezes Deus quer que eu fique nesse ciclo repetitivo de falta de ar, pois já pedi várias vezes minha cura. Faço meditações, oração de cura, faz muito tempo, ainda não fui atendida, tá? Talvez eu ainda não tenha merecimento, tá? Olha só que coisa importante, Gardênia. A primeira coisa é que você, não importa o que você fez, como você viveu, você é digna do amor e das bênçãos de Deus, tá? Você é digna disso. E o fato de você comentar, talvez eu ainda não tenha merecimento. Será que esse já não é uma dica do que a gente precisa trabalhar? Porque se você começar todos os dias a sentir uma alegria muito grande, porque você é digna e merecedora do amor de Deus. Esquece a doença, esquece a falta de ar e se concentra em receber o amor. Para ali 5 minutinhos por dia, né? E fica lá repetindo: eu sou a presença de Deus em ação na minha vida, eu sou a presença de Deus em ação na minha vida. E sente esse amor preenchendo a sua vida. É só isso que você precisa fazer. Sente que a luz rosa do amor divino está preenchendo a sua vida. Você está se preenchendo com essa luz. E não se preocupa como a cura vai acontecer. Não se preocupa se o médico fala uma coisa, se as pessoas falam outra. Não se preocupe se você continue ainda com falta de ar. Simplesmente diga: eu sou digna, eu sou merecedora, eu permito que a luz de Deus flua através de mim. E vai fazendo esse trabalho, né? Então, tem questões que elas são inconscientes. Nosso corpo, né? Esse corpo aqui, ele é um robô que ele já vem de fábrica com programações. E essas programações, elas são para que a gente sofra, né? Para que a gente fique com a nossa consciência limitada, porque assim é mais fácil de a gente ser controlado, né? Então, umas pessoas vão ser
pegas aí de calça curta por não conseguir emprego, outras porque ficam doentes, outras porque não conseguem um relacionamento maduro e assim por diante, tá? É, quando a gente deixa de colocar a nossa atenção nisso e coloca a atenção no amor de Deus, falar, esses 5 minutos aqui eu estou simplesmente recebendo o amor de Deus, eu estou me dedicando para receber essa luz. Não importa como você acordou, se acordou bem, se acordou mal, se está chovendo, se está sol, simplesmente nesses 5 minutos, todos os dias, eu recebo o amor de Deus. Eu sou a presença de Deus atuando na minha vida. Fica só fazendo isso e percebendo, sentindo essa luz, tá? E aí, com o passar dos dias, você vai perceber que algo vai mudar, tá bom? É, vamos seguir então aqui a nossa jornada. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos agora, né? A gente acabou falando bastante, mas nós temos tempo aqui para poder fazer a nossa meditação, né? Então, vocês já estão em um ambiente aí onde a chama trina está ativada, onde a chama violeta esteve trabalhando pelos seus corpos enquanto a gente conversou aqui. Então, vou pedir que vocês agora imaginem essa chama violeta aumentando de tamanho, tá? E vai preenchendo toda a sua casa. Ela vai girando vertiginosamente, vai purificando, limpando todo o ambiente, vai curando todo o seu ser. Sinta essa poderosa chama violeta por cada cômodo, vai fluindo pela sua cozinha, ela vai fluindo ali na sua geladeira, nos armários, por todos os alimentos. A chama violeta vai purificando a água aí que você bebe, a água da caixa d'água ali que você usa para se banhar. A chama violeta ela vai entrando nas gavetas, armários, em todos os aspectos aí na sua casa e vai purificando, vai dissolvendo toda a energia divina, tá? Queria aproveitar esse momento, né, que tem notícias aí de chuvas fortes, de ventos, as pessoas estão com medo. Então, eu queria que você imaginasse agora a chama violeta formando uma grande pirâmide de luz ao redor da sua casa, ao redor das casas vizinhas e criando um manto de proteção na sua casa, trazendo tranquilidade, paz, e que você deixe de se preocupar com isso. Se concentre agora na luz de Deus, que as famílias que foram afetadas, elas recebam todas as bênçãos, que possam receber paz, luz e amor, reconstruir as suas vidas, mas tire essa preocupação da sua mente agora. Deixe que a poderosa luz violeta e que a cruz de Malta, a cruz do bem-amado Mestre Saint-Germain, seja colocada bem no centro da sua casa, criando um vórtice de luz de proteção para que nenhuma energia negativa possa entrar aí. Que essa luz se expanda em todas as direções pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo país onde você mora e por todo o planeta Terra. Vamos pedir que a chama violeta dissolva a cota de karma de toda a humanidade, a cota de karma desse dia. Inspire profundamente, solte o ar. Sinta a chama violeta dissolvendo a sua cota de karma desta semana. Pense em tudo o que aconteceu na sua semana, todo cansaço, preocupação, todos os problemas. Entregue tudo ao fogo sagrado e permita que ele dissolva tudo isso. Oh, por favor, eu entrego a vós todas essas experiências e traga para a minha vida amor, felicidade, paz. Traga para mim todas as respostas de que necessito para seguir adiante, para realizar o meu plano divino, para fazer o que eu preciso fazer, para que minha família seja mais feliz, para que as pessoas à minha volta sejam mais felizes.
Inspire profundamente. Solte o ar. Solte o ar. Inspire profundamente. Solte o ar. Vamos pedir que a chama violeta atue sobre todos os desejos que existem em nossa vida. Nós sabemos quais são os desejos que são inspirados pela nossa alma, aqueles desejos que nos levam adiante, aqueles desejos que nos libertam, aqueles desejos que trazem paz e que acalentam as nossas almas. Nós sabemos também aqueles desejos do nosso ego, aqueles que nos prendem, aqueles que estão permeados pelo apego, pela culpa, pelo medo. Talvez você esteja vivendo uma situação e o único motivo disso acontecer é porque você sente medo, é porque você não sabe que pode viver de uma forma mais feliz, abundante e ampla. Então entregue tudo isso ao fogo sagrado. Entregue os seus desejos mais profundos, os desejos da sua alma, para que sejam purificados e elevados e que possam vir bênçãos copiosas na sua direção. E envolva também aqueles desejos do ego, que todo apego seja consumido por uma grande fogueira de chama violeta. Deseje, nesse momento, que haja libertação em sua vida. Deseje se libertar do apego. Você não precisa de nada a que você está apegado ou apegada. Você não precisa de nada deste plano para o seu crescimento e evolução. Você não precisa de nada do plano astral. Então, permita que a chama violeta vai cortando todos os vínculos com energias aqui do plano físico e também do plano astral que te prendem e tentam controlar a sua vida, que tentam te impedir de ser uma pessoa melhor, de ter mais consciência da grandeza e da luz do seu ser. Inspire profundamente, solte o ar. Vamos pedir uma bênção especial, bem-amado Arcanjo Miguel, que corte com sua espada flamejante todos os fios, todos os liames, tudo que nos prende ao mundo astral, todos os contratos e associações feitas com entidades negativas que nos prendem e nos limitam. Vamos sentir essa ação dessa hierarquia atuando e libertando a todos, permitindo que haja paz, luz e amor. Você pode sentir uma leveza nos seus corpos, cortando esses fios, essas limitações e prisões. Essas energias vão se dissolvendo até as suas extremidades mais distantes. E nós pedimos que a hierarquia do Arcanjo Miguel conduza todas essas entidades negativas para a luz, que elas as encaminhem para que não possam mais nos atrapalhar aqui, que cele os nossos corpos, que cele nossos lares, nossas vidas contra todo tipo de ataque dessas energias negativas, para que possamos seguir adiante. Permita que a chama violeta vai se intensificando na sua vida e vai te revelando todo tipo de apego que você precisa trabalhar. Quando passaram pela sua mente, você simplesmente entrega esse fogo sagrado para que ele queime, dissolva imediatamente. Inspire profundamente.
Solte o ar. Inspire profundamente. Solte o ar. Inspire profundamente. Solte o ar. Inspire profundamente. Solte o ar. Nesse momento, vamos pedir que a chama do amor divino, da sabedoria e do poder preencha o nosso ser completamente. Possamos nos abastecer nessa luz e ser selados pela chama sagrada, pela nossa chama trina. Vamos permitir que essa energia poderosa cubra todo o nosso ser e nos cele nesse trabalho de cura e de libertação. Vamos pedir, neste momento, a todas as pessoas que estão doentes, enfermas, que precisam de auxílio, que a hierarquia do sétimo raio da poderosa chama violeta, que é a hierarquia da grande fraternidade branca, possa se dirigir aos lares, às casas e curar todas essas pessoas. Faça os seus pedidos aí, vamos ficar um minuto em silêncio pedindo para todas as pessoas. Pode ser familiares, amigos, pessoas que você sabe que estão doentes e precisando de cura. Mentalmente, aí diga o nome dessas pessoas para que elas recebam essa bênção agora. Eu sou um ser da chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser da chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser da chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Kadosh, 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 Adonai Tsabaoth. Muito bem, lentamente. Comece a se perceber de volta aí na realidade tridimensional. Vá movimentando os dedos das mãos, os dedos dos pés, lentamente aí, vai fazendo movimentos maiores, vai despertando aí. Dê um abraço em si mesmo e diga para si: eu me amo, eu me aceito, eu me liberto. Comece a esfregar aí a palma das suas mãos. Vai esfregando, esfregando aí as suas mãos. Até que fica bem quentinho, então afaste a palma das suas mãos e procure sentir a energia divina vibrando através delas. Ela vai saindo da palma das suas mãos e forma uma grande bola de luz, uma bola de energia, de amor, de paz, de libertação, de cura, que você começa agora a esparramar a partir do alto da sua cabeça. E você vai tocando cada parte do seu corpo. E à medida que você toca, você vai despertando e ativando pontos de luz em cada parte do seu corpo, até os seus pés ali. Vai tocando cada parte, vai ativando, vai voltando aí à realidade tridimensional. Abra os seus olhos aí quando você estiver pronto, pronta. E seja bem-vindo, bem-vindo de volta. Tá? Seja bem-vindo de volta aqui. Espero que você esteja bem, espero que essa meditação tenha trazido paz, amor, luz para a sua vida e que possa te trazer energia aí para mais uma semana, para que você possa ter dias incríveis, dias abençoados,
seguir a sua jornada, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos aí, um grande abraço no coração de vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui se tem algum comentário. Da Branca, Gardênia, da Simone, ok. Simone, eu vi aqui a sua história, né? Uma história bem difícil, né? Mas trabalha essa questão do perdão, né? Trabalha essa questão de, acho que antes de qualquer coisa, se perdoar, enviar amor para essas crianças, para esses seres e seguir adiante, né? A gente passa por situações ali e os mestres, né, eles sempre dizem que a gente nunca vai ser julgado pelo que, pelas coisas que a gente fez, né? A única coisa que realmente importa é o quanto de amor que a gente viveu, né? O quanto de amor que a gente se dedicou. Então, passa uma parte do seu dia se doando amor, né? Pode ser ajudando pessoas, pode ser simplesmente imaginando a chama do amor saindo e abençoando as pessoas à sua volta, tá? No budismo, é, no budismo tem uns ensinamentos muito bonitos e poderosos sobre isso, né? Então, sobre a gratidão que a gente tem que ter para com todas as pessoas, né? Porque muitas pessoas fizeram muitas coisas para que a gente estivesse aqui e agora, né? E todas as pessoas, todos os seres, inclusive os animais, podem ter sido nossas mães, ou nós mesmos podemos ter sido um animal, então a gente deve amar e respeitar a todos, né? Então, não restrinja a sua, né, capacidade, o seu desejo de amar a essa situação. Você pode amar o tempo todo e todas as pessoas, tá? E segue adiante, porque a presença de Deus, ela está presente aqui, agora, em nossos corações e verdadeiros milagres podem acontecer em nossas vidas, né? A gente precisa acreditar e aceitar isso. Permita que o amor de Deus ele está presente aí com você, tá bom? Então, pessoal, foi uma alegria estar com vocês aqui e a gente se vê então no nosso próximo encontro. Amanhã, às 8 da noite, a gente tem um encontro aqui sobre o Novembro Violeta. Até lá!